Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de julho, celebramos então a memória de Santa Brígida. Talvez nós não a conheçamos ou conhecemos apenas de nome, e por isso gostaríamos de refletir um pouco hoje sobre a vida dessa mulher. Ela que nasceu no ano de 1302, século XIV, na Suécia, ou seja, ela é considerada a copadroeira de toda a Europa. E ela nasceu numa família nobre e desde tenra idade, ou seja, foi educada na fé. E já tinha vontade de se entregar totalmente a Jesus. Mas, quando ela completa seus 18 anos de idade, ela é entregue em casamento a um jovem chamado Rufo, que era príncipe de Nerícia, né? E, ou seja, no casamento, no casamento de Brígida, claro, havia algumas dificuldades, o seu esposo, mas pouco a pouco, ela que era uma mulher santa, foi ajudando aquele homem a crescer nas virtudes, a viver uma fé autêntica, verdadeira, e junto com seu esposo, teve então 8 filhos, né? Foi uma mãe muito dedicada e educou, sobretudo, os seus filhos na fé cristã. Inclusive, uma de suas filhas também tornou-se santa. E Santa Brígida, ela, quando perdeu um filho, ela decidiu então, com o seu esposo, fazer uma peregrinação a São Tiago de Compostela. E eles foram então, da Suécia até a Espanha, onde fica Santiago de Compostela, fazendo essa peregrinação. E nessa peregrinação, eles fizeram um voto, de a partir de então viverem como irmãos, Ou seja, não queriam mais ter relações conjugais, relação sexual um com o outro. Decidem-se viver somente ofertando a sua vida a Deus e como irmãos. E a volta dessa peregrinação a Santiago de Compostela, o esposo
de Santa Brígida fica muito doente e vem a falecer. Ela então, ao ficar viúva, mãe de 8 filhos, Santa Brígida quis então dedicar-se inteiramente ao serviço daqueles que mais necessitavam, cuidando dos enfermos, ou seja, algo que ela já fazia como esposa, mas quis se dedicar totalmente, né? Dentro de um hospital fundado por ela mesma, né, e pelo esposo. Eram muito ricos e tinham esse costume de fazer muitas obras, né, para a caridade cristã. Ela também foi responsável de reformar mais de 70 mosteiros, né? Então ela se dedicou muito ao serviço da igreja, dos pobres, né? E ao mesmo tempo ela era uma mulher muito devota do Sagrado Coração de Jesus, devotíssima da Virgem Maria, e por isso Santa Brígida passava horas e horas em adoração ao Santíssimo Sacramento. Tinha uma devoção especial a Jesus sacramentado e, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela fundou uma ordem religiosa, uma ordem masculina e uma ordem feminina. E consagrou-se totalmente nessa vida religiosa, em meio a sofrimentos e inspirações reveladoras do próprio Senhor Jesus, né? E a sua fundação religiosa, o carisma, né, da vida religiosa que ela mesma fundou, foi através de um aprofundamento no mistério de Jesus Cristo crucificado, né? E assim ela viveu a sua vida dedicada a nosso Senhor Jesus, à Igreja, até que aos 71 anos de idade ela entrou para a eternidade, né? Então veja, uma mulher que soube viver a vontade de Deus em todas as circunstâncias, né? Antes de se casar, como criança, adolescente, jovem, ou seja, já com um coração voltado somente para Deus, mas a sua família preparou para ela um casamento, casou-se, viveu essa vocação com muita responsabilidade, né, sendo mãe de 8 filhos, né, uma esposa dedicada e não deixando assim mesmo a dedicação a Deus, aos pobres, à igreja. E quando tornou-se viúva, dedicou-se totalmente a Deus. É uma vida exemplar, de fato, uma vida exemplar. E que possamos nos inspirar nela. Primeiro, para que possamos viver, de fato, a nossa vocação, seja de esposo, esposa, seja de religioso, religiosa, eu como padre, né? Dedicando-se totalmente àquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus te chamou, né? A ser pai de família, a ser mãe de família, educando os filhos na fé, vivendo a fidelidade no matrimônio, sendo um suporte para que o outro possa alcançar o céu. Essa foi a vontade de Santa Brígida e foi a sua luta constante, ou seja, fazer com que o seu esposo chegasse ao céu, né? E tornou-se um homem tão temente a Deus, né, que também ele quis se entregar totalmente a Ele, fazendo a proposta de viverem como irmãos, né? E decidiu-se até mesmo entrar no mosteiro,
E depois, como viúva, dedicou-se totalmente a Deus, fundou obras religiosas, conventos, né? Que Santa Brígida, de fato, possa nos ajudar a viver verdadeiramente a nossa fé e a nossa vocação. Que ela interceda por cada um de nós, né? E que nós também possamos ter o desejo de servir a Deus, servindo a igreja, servindo aqueles que sofrem e, sobretudo, tendo uma vida voltada para Ele, que se expressa numa vida de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento, a participação à Santa Missa, confissão e, sobretudo, buscando então crescer na vida espiritual e no amor a Deus. Que Santa Brígida interceda por cada um de nós. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco nesse tempo de meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.